É uma forma de governo que normalmente usa a violência e o terror como instrumento de governabilidade, intimidando e coagindo sociedades e governos diversos para se manter no poder. Também conhecido como a cultura do medo. É configurado por restrições de direitos humanos e de liberdades. Liberdades ainda virtuais ou em potencial, que são aquelas que ainda estão na expectativa de direito. Tem sua origem nas primeiras comunidades políticas da história, quando seus líderes enxergaram que, atrelando violência e terror, eles conseguiam oprimir ideias diferentes das suas e calar a população, mantendo assim a unidade da comunidade e, consequentemente, fortalecendo seu poder. Ao longo do tempo, conceitos de terrorismo de Estado sofreram adaptações sob influência de vários episódios da história. A divisão moderna contempla o terrorismo em 4 partes: revolucionário, nacionalista, de organizações e de Estado. No terrorismo revolucionário, seus praticantes são conhecidos como guerrilheiros urbanos, marxistas e visam combater a contra-revolução. O nacionalista é aquele em que grupos desejam criar dentro de um Estado já existente outro Estado. A gente pode citar como exemplo o ETA e o IRA na Espanha. Já no terrorismo de organização criminosa, violência praticada por fins econômicos e religiosos, como a Al-Qaeda, máfia italiana e o cartel de Medellín. E por fim a gente tem o terrorismo de Estado, que é o próprio Estado praticando atos de violência contra a sua própria população. A gente pode citar a ditadura militar no Brasil, o Chile com o Pinochet e o caso da Coreia do Norte. Dentro do livro do Guilherme Castelo Branco, que trata do tema, a gente encontra um capítulo assinado por Simeão Donizete, que vai trazer o discurso da servidão voluntária de La Boete, que diz, abre aspas, essa servidão aceita e solicita o governo de um só, um governo único. E mesmo nas ditaduras, os comandados aceitam o governo tirano porque não se rebelam. No mesmo capítulo, a gente tem a crítica da razão dialética de Jean Paul. Ele fala sobre os grupos de fusão e explica que enquanto eles não estão no poder, eles não têm líderes. Mas uma vez tomado o poder, eles têm a necessidade de ter uma liderança. O problema, segundo Jean Paul, é que essa liberdade aos poucos vai dando lugar a atos cada vez mais impositivos. O livro também, em outros momentos, traz algumas reflexões sobre o conceito de terrorismo de Estado, como o conceito de Charles Townshend. Ele vai dizer: o uso ou a ameaça de violência calculados para incutir medo com a intenção de coagir ou intimidar governos ou sociedades se caracteriza como terrorismo de Estado. Esse conceito contrasta uma definição da Assembleia das Nações Unidas de 1994, onde se criminaliza de forma mais abrangente o terrorismo do Estado. Atos criminosos pretendidos ou calculados para provocar um estado de terror na população geral, num grupo de pessoas ou em grupo de pessoas em particular. Algumas correntes vão dizer que esse pensamento vai trazer um questionamento a respeito do que é a violência nos estados democráticos de direito. Usando a tese de Max Weber na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, citada também no livro, vai acontecer o fenômeno do monopólio da violência legítima, onde, segundo Weber, os estados dispõem em suas constituições medidas a serem adotadas e, em nome dessas medidas e dessas constituições, legitimam a violência, justificando coercibilidades, agressões para garantir a eficácia das normas. É notório que o terrorismo de Estado não é um meio legítimo para se manter no poder, porque ele, na verdade, é um verdadeiro retrocesso aos meios de resolver os conflitos humanos. O conceito de terrorismo de Estado é muito subjetivo, porque varia do ponto de vista de quem vê. A gente pode usar como exemplo o caso de Hitler, porque aos olhos dos alemães ele era adorado, mas ele praticava atos muito violentos contra outras minorias,
Então, para essas minorias, para esse povo, ele praticava terrorismo de Estado, embora para os alemães ele estivesse governando de forma certa. Aqui concluímos que o Estado terrorista, através ou acima de processos politicamente legítimos, torna-se uma ferramenta de controle social e preservação do status de que uma minoria privilegiada, poderosa, atuante através do totalitarismo de classe. Essa minoria pode, graças à extrema concentração de riqueza e do poder, usar de modo direto e permanente a violência institucional objetivada, legitimada e monopolizada pelo Estado. Há quem diga que a democracia nos moldes atuais continua sendo um regime de exceção para grande contingente de pessoas, prisioneiros aidéticos, homossexuais, negros, operários, crianças, árabes, entre outros.